E aí, gente, tudo bom? Vamos lá, capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Bom, a primeira porção do capítulo 8 do Evangelho de Marcos diz respeito à segunda multiplicação de pães realizada por Jesus. Vai do versículo 1 até o versículo 10. Primeira questão, provavelmente essa multiplicação de pães foi feita no meio dos gentios, diferente daquela primeira. Fala que no versículo 2, eu acho isso fantástico. Jesus ele olha para a multidão, diferente da primeira vez, ele diz: olha, eu tenho compaixão dessa todo esse povo, faz 3 dias que esse povo está comigo. E essa compaixão, diferente da primeira, na primeira multiplicação de pães, a compaixão era uma compaixão espiritual. A palavra diz que Jesus olhou para o povo e via eles como ovelhas sem pastor. Nessa segunda declaração de compaixão de Jesus, era uma compaixão pela fome e o cansaço daquele povo. E aí ele vai se comunicar e ele fala no versículo 3, se eu mandar esse povo para cá sem comer, talvez eles vão desfalecer no meio do caminho. E os discípulos de novo perguntam: Jesus, onde é que nós vamos dar conta de dar de comida para esse tanto de povo, para esse tanto de pessoas, para essa multidão de gente? Como é que nós vamos dar conta de alimentar esse povo todo? Irmão, Jesus já tinha feito uma série de milagres para esses homens. Jesus tinha multiplicado aqueles primeiros pães e peixes. Os discípulos eles não conseguem enxergar a realidade. E aí, Jesus, então, novamente, ele pede para os discípulos irem e verem o que eles têm, quantos pães. Os discípulos dizem, ele manda o povo se assentar, como na primeira vez, ele multiplica os pães. O texto, no versículo 8, termina dizendo que foi os pães e os peixes foram multiplicados, esse é o versículo 7. Da mesma forma, ele deu graça e distribuiu. No versículo 8 diz que todo mundo comeu até ficarem satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Diferente daqueles primeiros cestos, no grego, essa palavra cestos aqui, ela dá a entender que são cestos grandes. Inclusive, esses cestos aqui, essa palavra que é usada para cestos aqui, é a mesma palavra que é usada em Atos, capítulo 9, versículo 25, quando fala que os discípulos de Paulo tiraram ele da cidade de um cesto. Então, provavelmente era um cesto bem grande. Jesus encheu com o que sobrou daquele dia da multiplicação. 7 cestos que cabiam um adulto dentro. Irmãos, tudo que Jesus faz é muito perfeito. Jesus, ele multiplica, não é só o suficiente para o povo alimentar, sobra. Porque Jesus, ele é o próprio pão da vida, ele é o próprio poder, ele tem o controle de tudo sobre as mãos dele, todo o poder pertence a ele é o próprio Deus encarnado. E aí no versículo 10, fala que Cristo então mandou todo mundo para casa. Eu queria ler algo que eu anotei aqui, diz: notavelmente, Cristo encerrou seu ministério na Galileia com a alimentação dos 5.000. Primeira multiplicação dos pães, Jesus encerrou seu ministério com uma ceia. Vamos colocar nesses termos, ele alimentou todo mundo. Aqui, que já é o capítulo 8, ele encerra seu ministério na região dos gentios, alimentando os 4.000. Mais uma vez um banquete, Jesus encerrou o seu ministério junto aos gentios com um banquete. Mais tarde, ele encerraria seu ministério em Jerusalém, com uma refeição no cenáculo com seus discípulos. Notadamente, Jesus gosta da comunhão, da mesa, dos alimentos, porque todas as vezes que ele encerrou seu ministério em algum lugar, ele encerrou com uma mesa de comunhão. Bom, o capítulo continua então, aqui já a porção do versículo 11, falando de um pedido dos fariseus. Versículo 11 e 12, os fariseus tentam a Jesus. No versículo 11, eles começam a discutir com Jesus e pedem um sinal vindo dos céus. Eles pedem um sinal como um sinal mirabolante, como algo que fosse assim um milagre esplendoroso, algo que viesse testemunhar. Tudo que eles estavam vendo não era suficiente. É como se eles quisessem, sei lá, que o próprio Deus no seu trono olhasse do céu e dissesse para eles: ele é o meu filho. Irmãos, mas a intenção deles era má. E Jesus, conhecendo a intenção deles, diz que ele arranca de dentro de si um
gemido, mostrando a sua insatisfação. Isso é o versículo 12. Ele diz, por que essa geração pede um sinal? Por que essa geração... Esse texto é o paralelo de Mateus 16,4, que diz que uma geração corrupta, perversa, pede um sinal. Uma geração do coração endurecido, que não consegue mudar, que não consegue se converter, pede um sinal. Ele diz, nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia, assim como Jesus ficaria 3 dias na terra e ressuscitaria. E aí o texto continua dizendo sobre o fermento dos fariseus, é do versículo 14 até o versículo 21, Jesus, ele fala para ele, olha, eles entram no barco, o texto começa dizendo que os discípulos esqueceram de levar pão, e eles discutem isso, eles falam, nossa, a gente não trouxe nenhum pão, e aí Jesus olha para eles e diz, olha, fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos, de novo, não entendem que Jesus está falando de realidades espirituais, e aí eles começam a razoar entre si e dizer, olha, ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer pão. Jesus fica bravo mais uma vez, e aí ele pergunta para eles, será que vocês não percebem? Será que vocês não conseguem entender? Por acaso vocês têm o coração endurecido, vocês têm olhos e não conseguem ver, têm ouvidos e não conseguem ouvir, vocês não se lembram? E Jesus pergunta para eles, quando eu multipliquei a primeira vez os pães, quantos cestos sobraram? E eles disseram 12. Na segunda vez, quantos cestos sobraram? Que eu multipliquei pão, sobraram 7. Como se Jesus perguntasse, vocês ainda acham que eu estou preocupado porque nós não temos pães? Vamos ser muito sérios, as verdades espirituais de Jesus, a gente precisa abrir os nossos olhos e compreender. Ainda que eles andassem tão próximos de Jesus, eles ainda assim não conseguiam compreender tantas verdades. E aí eu queria gastar um minutinho para falar sobre isso, o fermento dos fariseus. Lucas 12:1 fala que o fermento dos fariseus é de hipocrisia, mas eu queria ler uma declaração aqui para vocês, que eu acho muito interessante. No Novo Testamento, o fermento é uma metáfora para a influência. Mateus, capítulo 13, versículo 33. E na maioria das vezes simboliza a má influência do pecado. O fermento dos fariseus incluía tanto o ensinamento falso, Mateus 16:12, quanto o seu comportamento hipócrita, Lucas 12:1. O fermento de Herodes Antipas era sua conduta imoral e corrupta, Marcos 6, do 17 ao 29. Os fariseus e os herodianos eram aliados em seu ódio contra Cristo, Marcos capítulo 3, versículo 6. Quando Jesus advertiu contra essa influência perigosa, os discípulos achavam que ele estava falando de pão. Mais uma vez, ele os lembrou do fato de que o Senhor havia providenciado uma abundância de pão para que eles não precisassem de pão oferecido pelos fariseus. Haviam se esquecido dos milagres em tão pouco tempo. O Novo Testamento ainda fala sobre fermento em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 7. É o apóstolo Paulo que fala a respeito do fermento, falando sobre o orgulho. Não é bom, irmãos. Orgulho, hipocrisia, achar que nós somos mais, achar que a nossa vida está nas nossas próprias mãos e nos esquecermos dessa mensagem constante do arrependimento e nós nos lançarmos aos pés de Cristo em plena dependência dele. O capítulo encerra, o capítulo 8, ele vai não encerrar, continuar aqui falando sobre a cura daquele cego em Betsaida, e essa é uma cura que acontece com 2 toques de Jesus. A gente conhece a história. Primeira coisa, Jesus novamente ele tira o homem do meio da aldeia, sai do meio das multidões, e ali ele cospe nos olhos do homem. O homem era cego, e Jesus ele não só cospe nos olhos do homem, mas ele também coloca as mãos sobre o homem. Assim como aquele outro que tinha uma deficiência, ele era mudo e ele era surdo e gago, portanto não podia ouvir Jesus. Jesus o toca para que ele perceba, para que ele fique com a atenção voltada para Jesus. E nesse caso também, Jesus cospe nos olhos do homem, mas ele toca também o homem com as mãos, como quem está dizendo para ele, presta atenção aqui em mim. Jesus
Então, ele pergunta, você vê alguma coisa? O homem diz, eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam, a visão está embaçada. Jesus novamente põe as mãos sobre os olhos do homem e o homem passa a ver claramente. Muito provavelmente, irmãos, isso aqui Jesus estava querendo dar uma lição para os seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos eles não conseguiam ver claramente sobre a realidade de quem Jesus é. A cura em duas etapas do homem talvez tenha tido a intenção de enfatizar a dificuldade dos discípulos de entender plenamente Cristo e sua obra. Entre os versículos 22 e 26, nós temos relacionado a palavra ver pelo menos 9 palavras. Jesus está o tempo inteiro tentando trazer a perspectiva de você precisam ver de forma correta. E aí, muito provavelmente, Jesus usa a cura desse homem para exemplificar o que ele está tentando dizer para os discípulos. Vocês não estão conseguindo ver claramente, assim como esse homem. E aí ele dá um segundo toque. Jesus, então, continua andando e eles chegam na aldeia de Cesareia de Filipe e Jesus faz a sua famosa pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí o povo começa a responder. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. Pelo visto, isso era uma perspectiva comum naqueles dias no meio daquele povo. E se repete em algumas vezes ao longo dos evangelhos. As pessoas sempre pensam ou é João Batista, ou é Elias, ou é um dos profetas. Mas aí Jesus faz a pergunta mais importante que todos nós precisamos responder na nossa vida. E vocês? Quem dizem que eu sou? Irmãos, Pedro nem pisca. Ele já dá uma resposta e muito provavelmente respondendo em nome dos 12. Tu és o Cristo. Em outro evangelho, acrescenta ainda, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus proíbe que todos eles espalhem isso. Está no versículo 30, provavelmente porque se o povo já estava esperando o Messias, que viria guerrear, libertar o povo, e os apóstolos, pela primeira vez, declaram e reconhecem que Cristo é o Messias, e eles vissem isso separado da cruz, que seria a obra ali, o ponto-chave do ministério de Jesus, eles tentariam colocar Jesus no trono, como tentaram em outro evangelho narrado isso uma outra vez, e talvez seria um alvoroço ainda maior. Jesus proíbe, então, que eles falem isso. Agora, Jesus já tem espaço para o próximo ensinamento que vem. Aqui, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. 8:31. Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse. E eu gosto do versículo 32, irmão. Guarde isso. No versículo 32 diz que Jesus expunha isso claramente. Jesus falava com total clareza para que esses discípulos entendessem e não restassem dúvida nenhuma. Jesus não usou parábola, Jesus não usou uma metáfora, Jesus explicou claramente: o Filho do Homem vai ser entregue, ele vai sofrer, morrer e ressuscitar. E aí o texto continua dizendo que Pedro não chama Jesus, repreende. Jesus olha para os 12 e fala para Pedro: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. O fato de que ele olha para os 12, irmãos, quer dizer que a repreensão não foi só para Pedro. A repreensão foi para todos os 12. Muito provavelmente Pedro pagou o pato por ser o que falava mais. E aí Jesus continua dando seu ensino. Agora é como se ele dissesse: agora que eu mostrei para vocês o que eu vou sofrer, eu quero que vocês entendam qual é o custo de me seguir. Versículo 34, Jesus convoca a multidão e disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. E aí Jesus continua: de que adianta o homem ao mundo inteiro perder sua alma? E o versículo 38 me chama muita atenção. Porque ele diz: quem é que nessa geração adúltera e quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos
anjos. Essa é a primeira vez que Jesus fala da sua segunda vinda. Jesus, ele expõe aquilo que ele mesmo sofreria. E logo em seguida ele diz aquilo que cada um de nós deve também sofrer por causa do Evangelho. Não se envergonhando dele, nem das suas palavras, mas sendo semelhante a ele. Tomando a cruz no sentido de eu entrego a minha vida por completo ao Senhor. Já não vivo mais na minha dependência. Eu não vou tentar salvar a minha vida no sentido de viver segundo o que eu quero, mas vou viver segundo o que Deus quer. E assim eu vou ganhar a minha vida. Porque eu vou perder a minha vida no sentido de eu a perderei de mim mesmo e entregarei ao Senhor. Então eu ganharei essa vida. E o Senhor cita: quando eu voltar, se você tivesse envergonhado de mim, eu me envergonharei de você. Já deixando implícito a realidade contrária. Que essa seja a nossa esperança. Que Deus te abençoe.